E aí, cara, como é que tá? Beleza? Então, hoje eu vim aqui para tentar explicar um pouco mais sobre a área de militarismo, né? As carreiras militares, né? Que eu acho que você está com um pouco de dúvida. 18 anos surge aquele momento do alistamento militar. Então, eu vim tentar passar agora para você o que eu tenho um pouco de experiência que eu tenho nessa área, para você entender os caminhos que você pode buscar, né? Com 17, 18 anos você tem que fazer aquele alistamento obrigatório que compõe o serviço de basicamente um ano, tá? O que é aquilo ali? Todo brasileiro, homem, é obrigado a fazer o alistamento militar para prestar o serviço militar obrigatório. O próprio nome já diz, né? Você está fazendo uma inclusão, um cadastramento para você ficar um ano servindo ao país e aprendendo ali aquelas técnicas básicas militares, né? Nesse caso, né, as pessoas costumam falar, você entra lá e você pode subir, vai subindo aos poucos e tal. Não é muito bem assim, tá? Eu que já vivi lá um tempo, posso te explicar que nesse momento você vai ser um ano de recruta e 85% dessas pessoas que fazem um recrutamento, que ficam lá um ano, servindo um ano, elas vão embora no começo do próximo ano. Esses outros 15%, eles podem ser continuar como soldado engajado, que a gente fala, né, o soldado antigo, do efetivo profissional, ou seja, ele passa do alistamento obrigatório, ele vai servir a um corpo do Exército Brasileiro, no caso que a gente está falando, que 90% vai para o Exército Brasileiro, que é a força que mais atrai para o serviço militar obrigatório. E como soldado, o cara pode fazer um curso de cabo, né? Aí ele fica, como cabo, pode ficar mais uns 5, 6 ou 7 anos, né? E pode fazer, inclusive, um curso de sargento temporário. Então, basicamente, quando você entra para recruta, você está fadado a ser soldado, cabo, naturalmente, é até meio que natural o soldado antigo fazer curso de cabo, se formar cabo, e alguns, esporadicamente, dependendo da região, dependendo do quartel, surge a vaga de sargento temporário, faz-se o curso e fica mais um tempo. Nesse tempo total, você tem 7 a 8 anos de serviço. Ou seja, mesmo sendo cabo, soldado antigo ou sargento temporário, você só tem esses 8 anos para servir. É bom? Eu julgo que é bom para as pessoas que não têm nenhuma outra pretensão, tá nesse momento aí, 17 anos, 18, não sabe muito o que fazer, não quer integrar no mercado formal, né, ou trabalhar em alguma loja, ou começar um emprego, ou buscar, de repente, se aprofundar nos cursos, na faculdade, aquelas outras séries que eu já falei no vídeo anterior. Então a pessoa, vou ser militar, eu gosto de fazer exercício físico, beleza. O que é importante frisar é que, como é serviço militar obrigatório, o Exército não busca fazer com que esses indivíduos, ou como eu já te disse, 85% sai nas baixas do começo do ano, né? O Exército não tem uma intenção de fazer o aproveitamento desse pessoal, porque a ideia é fazer a formação da força com pessoas, com cidadãos que ficarão na sociedade, compondo aí as outras áreas, e em caso de guerra, né, de confronto à soberania nacional, essas pessoas serão chamadas, né? Mas até o momento, como a gente sabe, na atualidade a gente não tem nenhum vislumbre de guerra ou de afetamento da nossa soberania, né? Então não é provável que utilizem-se da força desses elementos, desse pessoal que foi do serviço militar obrigatório. Para isso, as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, elas têm concursos públicos, né, que formam o efetivo profissional de fato, né, que não são cidadãos comuns. Então, nesse caso, você tem que prestar um concurso e aí tem diversas áreas, né? Você pode ser praça, por exemplo, vou falar do Exército. No Exército você pode ser praça como um sargento, né? Fazer a prova da ESA, muitas pessoas conhecem, né? Atualmente eles têm que ter um curso técnico, alguma coisa assim, desenvolver a prova, passar e ficar durante 1 ano e meio em formação. Depois disso você é sargento e também você vai conseguir subir, né, elevar os graus dentro da força, mas até um nível, que sendo praça você vai terceiro, segundo, primeiro sargento,
subtenente, segundo tenente, e no fim da carreira você consegue ir a primeiro, alguns a capitão, se você entrar na força com 18 anos, né? Aí você vai chegar no fim da carreira ainda com idade e potencial de galgar essas posições aí. Caso você queira ser oficial, aí já é outro braço. Você tem que entrar pela escola preparatória de cadeiras do Exército, que é a SpaceX, depois vai a AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, e aí você já sai formado após 5 anos, se não me engano, né? 1 ano de SpaceX e 4 anos de AMAN, você sai formado oficial. E aí é um pouco mais rápido, né? Aí você já começa como segundo tenente, primeiro tenente, capitão, e vai subindo até chegar à maior patente, que é coronel. Então, você veja que tem umas divisões, né? Eu falei de recruta, soldado, cabo. Aí eu falei que tem uma outra faixa que são os dos praças, que são sargentos, subtenentes, e tem a parte dos oficiais. Então, a força ela não promove um soldado recruta a coronel, né? Ela tem as divisões e as necessidades de cada função. Cada função ela precisa ter uma especificidade, o cara precisa estar empregado com um potencial tanto intelectual quanto físico. Então, para quem deseja ingressar às carreiras militares, é importante que ele saiba isso, não entre como recruta no alistamento militar achando que vai ser o comandante do Exército. Isso não vai acontecer, a não ser que você faça as provas. E as provas não são internas, as provas são públicas. Então você pode fazer a prova para oficial do Exército sem você estar sendo soldado, recruta ou cabo, nem nada assim. Você pode fazer a prova comumente, vai lá, olha no portal do Ministério da Defesa, vai ter a data do concurso, e estuda para concurso, faz a prova. Passou, você é militar. É assim que funciona. Nas outras forças também é basicamente a mesma coisa, salvo algumas mudanças. Por exemplo, na Marinha não tem a prova de sargento da Marinha para você fazer daqui de fora, se eu não me engano, tá? Lá você entra como aprendiz de marinheiro ou fuzileiro naval. Você entra um pouco abaixo, você vai entrar como, basicamente no Exército a gente tem os soldados. Então, você vai entra no corpo de fuzileiros e aprendiz de marinheiro e vai subindo. Lá na Marinha é muito comum você ter provas internas, nesse caso, né? Já que não tem a prova externa para você ser sargento. Então, internamente você vai fazendo a prova, você tem algumas chances de fazer e vai subindo na graduação. E também tem a parte dos oficiais, isso que eu estou falando na parte de praças. Na parte dos oficiais, você tem o Colégio Naval e a Escola Naval. São um dos concursos mais difíceis do país, mas de muito valor também. Você vai ser oficial da Marinha, né? Mas o que costuma acontecer muito nessa área é que, por a prova ser tão difícil, as pessoas selecionadas são muito inteligentes, né? E facilmente conseguem passar em outros concursos com proventos muito maiores, ou seja, salário muito maior. Então é muito comum na Marinha ter uma evasão ali, não seria uma evasão, mas seria uma mudança de trajetória. O cara se forma, estuda para o Colégio Naval, para a Escola Naval, e daqui a pouco ele vai e consegue passar em outro concurso, alguma coisa assim. Na aeronáutica também é a mesma coisa, tá? Na aeronáutica, a parte de oficiais é EPICAR e depois AFA, né? Seriam a parte de oficiais. E de sargento tem... não consigo me lembrar, mas tem uma prova também que para sargento da aeronáutica, que você consegue passar lá. Geralmente tem o curso técnico e você se forma geralmente em 6 meses, né? Na aeronáutica é um pouquinho mais rápido. De todo modo, é uma carreira muito boa, né? É uma carreira estável, como eu já disse, os concursos públicos são estáveis, eles oferecem uma facilidade, que é o cara ter uma aposentadoria mais cedo, né? Mas tudo tem um preço. Como a aposentadoria é mais cedo, os salários, as bonificações são assim justamente porque a carreira pede um esforço maior. É uma carreira que você vai ter que ter uma comprovação física, você vai sempre ser testado periodicamente se a tua corrida está boa, se a tua flexão, se as tuas barras estão boas. Então,
a carreira toda é embasada para a formação de um contingente, de uma grande gama de pessoas que estejam preparadas para o combate. Então isso vai ser testado também, aliado ao teu serviço diário. Então vai ter rotina diária. Por exemplo, você vai poder trabalhar numa seção administrativamente, produzindo documentos, ou pode se trabalhar numa tesouraria, ou você pode trabalhar dentro da unidade, no rancho, que a gente fala, que é a parte de quem faz a comida, as refeições da tropa. Então, dentro do quartel é um organismo público e tem várias subseções, e os militares, tanto os recrutas, tanto do alistamento militar, quanto o pessoal de carreira que faz a prova, eles têm as suas funções dentro do quartel. Então, não é só entrar lá para aprender a atirar, a manejar um armamento, mas tem as suas funções administrativas que você vai escolher de acordo com a carreira que você pretende lá na hora da prova. Então você pode ser de intendência, que é o cara mais especializado tanto na parte administrativa quanto no rancho, que eu falei, nas refeições e tudo mais. Tem o cara que é de manutenção de material bélico, tem o cara de telecomunicações, tem o cara de informática. Então essas áreas você vai escolher na hora de prestar o concurso. E também os oficiais também têm a escolha de armas, né? Ele, durante o período que ele está estudando, ele já vai vendo qual é a arma que ele tem mais pendor e depois faz a eleição. Eu quero ir para a intendência, eu quero ir para a aviação do exército, né? Todos esses pontos você vai escolher depois que você estiver lá dentro. Ou quando prestar prova você já marca ali qual é a tua intenção, né? Eu quero fazer prova para sargento de informática. Pronto, esse sargento de informática você vai disputar só entre as pessoas que querem ser sargento de informática. Basicamente é isso. É uma carreira muito boa, muito bonita, tem seus detalhes, e a parte do detalhe mais importante que eu queria falar é da parte de alistamento militar. Por exemplo, é muito comum a pessoa falar, não, eu vou começar lá e eu vou estudando e depois eu vou evoluindo. Tem uma dificuldade nessa área, né? Como o contingente é feito para aproveitamento em um ano, basicamente, então esse militar, esse cidadão, ele vai para lá para dentro, aprende alguma coisa ali, basicamente de manejo de armamento, uma teoria básica ali de ação, de combate e tudo mais, fica pronto, só que ele tem geralmente ele fica pronto com 2 ou 3 meses de instrução. E depois desses 3 meses, ele tem mais 9 meses para ficar servindo ao quartel. E esse serviço é basicamente você fazer a proteção do aquartelamento. Então é você tirar serviço, fica 24 horas, alguns com fuzil, outros com pistola e tudo mais, e faz a proteção do quartel, 24 horas. No outro dia você entrega o serviço para outro companheiro e o quartel funciona 24 horas em todos os estados do Brasil, né? No Rio de Janeiro, a escala costuma ser, eu só estou falando do exército, né? Uma escala de 2 por 1, que significa isso? Você tira um serviço e fica 2 dias sem ficar 24 horas no quartel. Digamos, você entrou segunda-feira, 7 da manhã. Você vai tirar serviço até terça-feira, 7 da manhã. Passa o serviço, vai cumprir suas obrigações no quartel, geralmente até 4h30, 5 horas da tarde, vai embora para casa. Isso na terça-feira. Na quarta-feira você tem mais um dia de expediente normal, até as 5 da tarde. Na quinta-feira você vai ter o teu serviço de novo, de 7 da manhã até o outro dia, às 7 ou às 8, que seja. Então a ideia básica é você ficar fazendo a proteção do quartel e a manutenção. Então são aqueles serviços básicos de pintura, de conserto, de manutenção de viaturas, de apoio à subtenência, em caso de acampamento, de poda de árvores, esses serviços básicos que são de função para os conscritos e depois para os militares do efetivo variável, que a gente chama. Então, basicamente é isso. Então não tem muito tempo para o cara estudar, ele vai estar dedicado ali a cumprir essas funções, a aprender muita coisa de disciplina e organização, mas se você já é um cara que já está ciente do que você quer, eu aconselho que você faça as provas e seja um militar de carreira, né? Seria a melhor opção para quem deseja ser um militar, né? Ainda tem as carreiras policiais também, que também são mais ou menos nesse sentido, mas o que eu deixo claro é que
não há muito aproveitamento de um militar fora do serviço militar. Você pensa, né? Se você fez 1 ano de serviço obrigatório, né? Você como aprendeu várias técnicas lá de combate durante esse período de 3 meses, algumas outras auxílio lá, organização, você agora está formado, né? Tem sua personalidade formada. Quando você sai, você não tem muito o que aproveitar do que o quartel te ensinou no que tange ao serviço específico. Então você não vai ter como usar o teu armamento que você aprendeu no quartel no lado paisano, que a gente chama, no lado fora da força. Então é muito comum pessoas que saem do serviço militar e vão cumprir a carreira de vigilante, que são segurança de banco, segurança de shopping, operador de carro forte, que são carreiras que não são públicas, né, são civis e têm muito das características militares. Geralmente o aproveitamento é esse. Eu estou falando também da realidade do Rio de Janeiro. Nos outros estados, né, se você for para uma cidade do interior ou na região sul, nordeste, a função militar ela tem um outro brio, sabe? Uma outra característica, ela é bem importante naquela cidade. Às vezes as cidades são menos estruturadas e o quartel é como uma base de apoio para a cidade em si. Então não fica muito atrelada só ao combate militar. A função militar em outros estados muitas vezes reflete ali o dia a dia do cidadão, né? Operações que servem para levar comida, levar mantimento, levar água, né? Então tem todo um processo, construir estradas, tem todo um processo que a força faz em prol dos cidadãos em outros estados do país. Nos grandes centros, como já há uma infraestrutura montada, basicamente é isso que vai se aprender, a proteger o quartel, técnicas básicas para um possível confronto que venha a acontecer mais para frente. Eu acho que das carreiras militares é basicamente isso. Se você tiver dúvida, busque as dúvidas, busque as soluções na internet. Você tem toda uma gama aí de site que você pode buscar, site do Ministério da Defesa, site do Exército, site desses concursos que eu falei. Se tiver alguma dúvida, fala comigo que eu tento esclarecer mais um pouco, tá? A faixa de salário que muita gente pergunta do serviço militar obrigatório é basicamente ali um salário mínimo, né? De sargento, vou chutar aí mais ou menos R$3.500 para quem quiser fazer o concurso para sargento, e de oficiais basicamente R$5.000, R$6.000. A básica é essa. Lógico que lá dentro, conforme o tempo vai passando, você vai sendo promovido e isso aumenta um pouco. Uma outra pergunta que me fazem é quanto tempo o cara vai sendo promovido. Por exemplo, na faixa de sargentos, né, de terceiro para segundo sargento, são 7 anos no mínimo. Então ela fica 7 anos como terceiro sargento e depois vai a segundo sargento. E depois para ir a primeiro, também por volta de 7 anos. Então essa escalada não é tão rápida, não é a cada ano você vai sendo promovido. Isso tem um tempo, você vai sendo promovido de acordo com a sua turma e sua colocação dentro da sua turma. Tanto intelectual, como eu disse, quanto física. Então, de acordo com os testes de tiro, de TAF, de aptidão física, se você for um ótimo militar, você vai estar acima sempre na sua turma e a tua turma vai sendo promovida com 7 anos, os outros 7 anos e meio, os 8 anos e assim sucessivamente. Entendeu? Basicamente é isso. Para oficiais é um pouco mais rápido essa promoção, mas também nada menos que 5 anos, 4 anos, alguma coisa assim. É um pouco mais rápida, mas também precisa de um tempo para o cara ser promovido a outra patente. Tudo bem? É isso.